Sou Antônio Jonathan, sou graduando em História pela Unilab. Nesse momento estou cursando a Política e Desenvolvimento Econômico no Nordeste Brasileiro, com o professor Fernando Afonso. E essa é uma atividade extramuros da universidade, né? A gente levar o nosso conhecimento à escola regular. Então a proposta que eu escolhi para essa atividade foi um plano de aula, né? Um plano de aula para o ensino fundamental, 7º ano, e tentar entender a indústria nesse contexto, né? Como é que surge a indústria no Ceará, né? E para fazer isso eu utilizei essa estrutura, né, do plano. Qual é o tema, a unidade temática? A produção do açúcar na América Portuguesa. O objetivo é analisar e caracterizar as dinâmicas comerciais da sociedade europeia e americana na colonização, né, que é esse contexto. Essa é a habilidade referente ao livro do 7º ano. Os procedimentos: realizar aula expositiva e debate do tema, né, na sala de aula. E a avaliação é propor aos alunos uma pesquisa através das mídias, através jornais, até do museu, sobre a indústria local, né? Fazer uma relação da indústria de hoje com a indústria do passado, né? Através de fontes que eles possam encontrar. Os recursos didáticos a gente sempre utiliza: o computador, né? O slide, o livro, todos esses instrumentos que a gente usa. Bom, essa eu diria que é o desafio, né? É justamente tentar levar para os alunos, né, esses grandes pensadores da história e da economia do Brasil. Essas pessoas que se preocupavam com desenvolvimento, com crescimento e com a própria sobrevivência do povo brasileiro, né? Principalmente do Nordeste. Então tentar levar um pouco do pensamento do Celso Furtado para o ensino regular, né? Eu, juntamente com ele, o pensamento da CEPAL. Adentrando no assunto, né? Queria falar um pouco nas palavras de Gilberto Freire, apesar da fama de conservador, mas ele fala que a palavra Nordeste é uma palavra ainda desfigurada, né? Pela expressão obras do Nordeste, que quer dizer obras contra a seca, né? Quase assim, sugere que o Nordeste ainda é aquele ambiente da seca. Não se consegue tirar essa imagem, né? Os sertões de areia seca rangendo debaixo dos pés, os sertões de paisagens duras doendo aos olhos, os mandacaru, né? Os bois e os cavalos angulosos, as sombras leves como almas de outro mundo com medo do sol. Realmente, né? É uma descrição muito até entristecedora, né? Que o Gilberto faz muitas vezes. Mas que o Nordeste também não seja só isso, né? O Nordeste tem um lado muito rico ainda. Então, para falar do início da industrialização, é preciso falar de colonização, né? Para Celso Furtado, a colonização se inicia com a indústria, né? A indústria do açúcar. Com a chegada dos portugueses no século XVI, o litoral nordestino se implantou uma indústria açucareira, né? Chamada plantation, que originou, né? Aliás, foi a primeira empresa a gerar, a ser pensada no Brasil pelos portugueses. E ela tinha esses 3 elementos, né? Que era o latifúndio, né? Os grandes porções de terra, a monocultura de cana e a escravidão. Ela basicamente funcionava utilizando esses 3 elementos. Então, para o Celso, sem a indústria açucareira não existiria a sociedade, né, cearense e, por conseguinte, a sociedade brasileira, né? Tudo iniciou ali no litoral, né, nordestino.
aí através desse mapa, né, colonização do 16, a gente pode ver esse verde, né, que é justamente o massapê, que tanto o Gilberto Freire fala, né, que é a parte mais privilegiada para a colonização, para fabricar o açúcar e exportar. Aí a gente vai ter essa zona intermediária junto do Agreste e Sertão, né, o vermelho, o Agreste, o rosa, Sertão, e o norte, né, o meio norte. Então vai se criando essa divisão, né, uma parte mais privilegiada com a geografia, com o ecossistema mais propício para fabricação de produtos agrícolas, e uma outra que vai se desertificando, vai ficando esquecido, né, mas que posteriormente vai desenvolver uma economia também. O cultivo da cana era feito para fomentar a metrópole, né? E essa metrópole, por sua vez, ela comercializava com o mercado internacional, ou seja, né? Daí a gente tem ideia de como é que funcionava era o sistema colonial, né? Como dizia Novaes. Dessa forma, o cultivo e mão de obra deveria ser de grande proporção, né? Aí a gente já pode lembrar talvez do Caio Prado, né? Era de grande vulto, né, a produção de açúcar, e consequentemente gerava uma grande produtividade, né. Nesse momento, as demais regiões da América Portuguesa, por mais que tivesse algum desenvolvimento autônomo, dependiam inteiramente do estilo da indústria açucareira. Ou seja, né, as demais regiões elas iam a reboque da produção açucareira, né, que por sua vez exportava para a Europa. Então ela vai condicionando de certa forma, né? A primeira indústria do Brasil vai condicionando as demais regiões, apesar delas terem uma certa autonomia, mas vai ficar muito dependente da exportação do açúcar, né? Naquele primeiro momento. Então a própria expansão da economia açucareira fez surgir um setor suplementar, né? De apoio, que era a criação de gado, animais de tração e outras formas de subsistência. Assim se formam o litoral e o sertão. Quando o setor exportador crescia, à medida que o setor exportador crescia, a demanda por insumos do setor periférico se expandia. Então, aí vai se configurando a dependência, né, do setor do litoral em relação ao sertão, né? O sertão precisava que o litoral produzisse cada vez mais para poder ele também crescer, né? Aí daí a gente já tem essa ideia. Mas essa imagem ela revela também que o Nordeste não era só litoral e sertão, havia um ecossistema, uma multiplicidade de culturas, né? Mas para nosso entendimento colocado assim, né? Então a separação das duas atividades, açúcar e criação, faz surgir a economia dependente, né? Como que é o Celso Furtado. E o desenvolvimento da região central produzia o subdesenvolvimento da periferia, né? Essa é a teoria básica do Celso Furtado. O desenvolvimento do litoral provocava o subdesenvolvimento do sertão, apesar de ele ser complementar, mas, né, e também em contrapartida o desenvolvimento da Europa, né, provocava o subdesenvolvimento da América Portuguesa como um todo, né? Tem todo esse efeito, né? Então o agro, ainda hoje, ele continua sendo, dizem que ele é pobre, mas ele continua sendo voltado para fora, né? O agro continua beneficiando uma elite, né? Uma elite que se diz nacionalista, que se diz, né, que vai alcançar o progresso para o Brasil, né?
Então a região periférica semiárida é uma organização econômica através da pecuária, né, extensiva, e que possui certa autonomia. Então essa região do sertão, ela também ela vai se organizar através do gado, né, e ela vai e alguns a alimentação de subsistência, ela vai ter alguma autonomia, sim. Ela vai existir, vai se criar uma geografia lá, uma sociedade, né. Embora essa sociedade vai ser de camponeses dispersos, né, independente dos proprietários de terra, né, que eram únicos que tinham os meios de riqueza e eram eles que por terem acesso à riqueza, eles acabavam monopolizando esse poder, né. Aí que surgiu também a questão do coronelismo. Então, tal situação condenava os camponeses a um endividamento constante e o imobilismo, né. Eles ficavam presos ali e só se desenvolvia se migrasse, se saíssem da região em busca de uma vida melhor. Fazendo um salto lá já pro 19, então a gente vai ter o centro econômico, ele passa para o centro-sul, né? O centro econômico no 16 era no Nordeste, com açúcar. No 19 ele vai passa para o centro-sul, né? Com o avanço da industrialização na Europa, né? Que essa industrialização na Europa ela vai refletir na industrialização no Brasil, né? A Revolução Industrial já tinha provocado várias inovações de modernização na indústria, no transporte, né? Criando com várias invenções, a locomotiva, máquina a vapor, telégrafo. Esse avanço foi principalmente na Inglaterra, né? Isso foi desenvolvido o TA nas indústrias, nas fábricas, né? Então o Brasil, nesse sentido, ele ainda estava em germe em relação às indústrias, ainda estava surgindo as indústrias no Brasil, e de uma maneira muito incipiente, de uma maneira muito fragmentada, né? As máquinas as poucas máquinas que vinham chegando eram uma mistura de homem e animal, como o professor já nos enfatizou muito em sala de aula, né? A questão do Nandinho que fica lá embaixo, lá, né? Para ajudar a avó dele a costurar, né? Tinha que ficar lá fazendo um movimento lá com a mão embaixo da máquina, né? Essa mistura essa questão da máquina não ser ainda aprimorada no Brasil, né? E também a questão dos empréstimos, né? Só se conseguia tecnologia para o Brasil se endividando. Então tudo isso era muito problemático para a industrialização no Brasil. Bom, diante de tudo, né, desse movimento, né, da indústria que começou no Ceará e vai se encaminhando para o Centro-Sul, né, com café, né, com a questão da Revolução Industrial na Europa, que depois reflete no nascimento da indústria no Brasil e depois, posteriormente, na indústria do café, né. Então isso ainda hoje reflete, né, a questão do imobilismo, da falta de estrutura